Canal Amanda Bueno, sejam todos bem-vindos, participe com o seu comentário, né? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, né? Fazendo todas essas funções, o YouTube vai entender, né, que vocês estão gostando dos meus conteúdos, né, e vai divulgar para mais pessoas assistirem. Tava aí nessa data que eu deixei para vocês, tava peneirando, né, umas terras com esterco, né, peneirando e ponhando nos copinhos. Esses copinhos é copinho de guaraná que a gente toma suco, né, do copo médio, né. Aí eu tive um dia, né, descendo lá embaixo no recanto e tive buscando eles, né. Esses copinhos ficou guardado por muito tempo, né, ficou guardado por muito tempo. Eu ia fazer tal coisa e daí eu não fiz, daí ficou guardado. Aí resolvi tá colocando em prática, né, que eu não perdi a esperança, né, de fazer, né, de colocar as mudinhas dentro desses copos. A intenção era essa, por isso que eu guardei lá, né, para não perder. E como eu não tinha perdido a esperança, né, que um dia eu ia fazer isso novamente, aí eu deixei guardado lá, né, porque lá embaixo colocou lá, ficou lá, né, porque lá é tranquilo, né. Aí eu fui peneirando, né, e esses copinhos para pôr dentro da caixa. E tem que fazer mais, né? Tem que peneirar mais copinho, eu tenho que preencher pacotinho, né? Porque eu tô germinando muitas mudas, não é só uma, né? Eu não mexi ainda com o algodão que eu catei lá de baixo, né? Que vem muita semente no algodão, né? E eu não mexi ainda, né? Muitas coisinhas que a gente tem que tá dando atenção. E aí eu aproveito o momento que eu tô fazendo e já coloco para gravar, né? Eu quero trazer sim conteúdos diferentes para vocês, né? Só que nesse momento a minha atenção, a minha dedicação tá sendo para essas mudas, né, semente, né, que eu tô germinando, por conta que eu tô fazendo isso, eu tenho que ficar mais prestativa, mais em cima, né, para mim conseguir cuidar delas, né, porque eu não posso exagerar e também não posso deixar faltar, né, e para mim conseguir aí ter o desenvolvimento delas, né, para mim tá fazendo uma renda, né, é uma rendinha, mas que a gente tem esperança que um dia se torne uma rendona, né, aos pouquinhos a gente fazendo, a gente vai tendo esperança, né, que dias melhores virão. Aí eu fui desse outro lado pegar pra peneirar, né, aí depois que eu preenchi, aí eu encho o copinho de água, né? E daí eu furo depois que ele tá úmido, né? Aí tava com um borrifador ali por conta que tem que borrifar por cima, né? Pra não voar areia dentro da caixa. Aí eu dou umas pausas, eu descanso, né? Porque é muito agacho e levanta, né? A gente se exercita bastante, né? E parece que a gente tem um pouco fôlego, a gente não tem muito fôlego, né? Parece que às vezes quer faltar fôlego pra gente. Aí eu dou umas pausas, dou uma respirada e daí eu continuo,
pode parar, né? Eu quero estar com vocês, né, nos momentos bons e nos momentos ruins da minha vida, né? Então eu preciso tá fazendo e compartilhando com vocês, né, o momento que eu estiver passando, e tá fazendo aí as coisas do dia a dia, né? A gente não pode parar. Por conta que eu fico muito, né, aqui, né, vocês não vai conseguir ver sempre, né, lugares diferentes. Vai ver mais aqui, né? Mas a gente tem esperança que a gente vai poder ir em um lugar diferente, né? Fui colhendo essas roupas, organizar, né, essas roupas. E fui organizando, né? Ponhando no cabide. Falta cabide, daí eu coloco uma dentro da outra, né? As blusinhas compridas eu ponho uma dentro da outra. Às vezes, quando é blusinha de alcinha, eu ponho tudo no mesmo cabide, né? Falta cabide, mas a gente dá um jeito, né? Pra ficar tudo organizado. Esse ventilador que vocês estão vendo no chão é um ventilador pequeno. Do lado dele, lá no canto, tem um ventilador grande. Eu uso esse ventilador pequenininho, né? Pra ventilar à noite, assim, pra espantar... para espantar os pernilongos, né? Sempre ele tem que estar limpando, né? Porque organizando, porque senão junta esses pernilongos em alguma coisa que tiver batumado, né? A gente tem que estar sempre organizando. E esse ventilador, né, eu ligo ele só à noite, né? Porque daí só à noite que eu fico mais tempo aí no quarto, né? Porque eu gosto de ficar mais lá fora sentada, né? E aí eu ligo esse ventilador só para espantar mesmo. Pode ver que ele tá virado até pra cá, né? Por conta que se ficar muito tempo ligado o ventilador, daí começa a entupir o meu nariz, sabe? Começa a entupir, quer trancar tudo. Aí eu só ligo só um pouquinho, só para espantar mesmo, porque os pernilongos, eles incomodam a gente, né? E ainda mais quando esquenta bastante. Daí tem bastante pernilongo lá fora, né? Como lá fora e como aqui dentro, né? Com o calor, eles se manifestam aí, em algum lugar, né? Em alguma parte. Aí eu fui escovar os dentes, né? Pra poder dormir à noite. E eu tô com tanta força que eu acho que tem que ser mais com moderação, né? Por conta que se a gente esforçar demais pra escovar os dentes, né? A gente perigoso machucar a gengiva, né? Não pode esfregar, tem que ser com delicadeza, né? Assim como eu mexo também com as mudas, né? Eu tenho que ter uma delicadeza, porque senão a gente acaba quebrando elas, porque elas são muito sensíveis, muito novinhas, né? Aí no outro dia, né, eu piquei 2 costelas, né, na mão, dividi o osso e a carne, né, e fui colocando nos pacotinhos. Carne de porco. Essa carne de porco nós tinha ganhado, né? E daí eu fui picar ela pra pôr na geladeira, né? Pra ficar mais prático, né? Pra gente poder tá fazendo uma mistura, né? Quando tem as coisinhas, só quando já tem tudo pronto ali, picado, né? É só fritar, né? Fritar e temperar. Fica tudo mais prático, né? Aí eu fui fazendo tudo isso, né? E tava um calor, né? Um calorão, né? Nessa parte aí tava até que fresco, mas daí a hora que eu terminei, né? Parece que esquentou mais ainda,
É por conta que esquenta, né, conforme a gente vai fazendo as coisas, né? A gente tem que fazer de pouco, porque senão, se a gente se esforçar demais, né, começa a sair sangue pelo nariz, né? Já aconteceu muito isso comigo, sabe? De eu não querer parar e continuar. Então, uma quentura, o corpo tá quente também, né? E tem que dar uma parada assim, né? Pra poder tomar um ar, respirar, pra esfriar um pouco o sangue, né? Senão prejudica a gente. Por mais que a gente gosta de estar lidando com as coisas, né? E fui lavar essa área, né? Essa mesa que eu tinha picado as coisas. Aí no outro dia, né? Eu fui pintar minhas unhas, né? Fazer minhas unhas, cuidar um pouco de mim, né? Porque muitas das vezes eu faço as coisas, né? E daí eu acaba deixando eu de lado, sabe? Acaba deixando eu de lado. E daí, como era final de semana, né? Eu falei, não, vou dar um jeito em mim, né? E segunda-feira, né? Eu vou tá mexendo de novo com os vasos, né? Com os vasinhos. Aí fiz, né? Limpei, cortei a unha, pintei, né? A unha da mão, do pé, né? Com esse calor, né? A gente tá suando sentado, sem fazer muito esforço, né? Tá suando sentado. E eu tava com a roupa fresca, né? E sentada na área, né? Tomando um ar, um vento, se refrescando, né? Eu gosto, quando tá muito quente, eu gosto de ficar mais aí fora, né? Não gosto de ficar muito lá dentro, quando tá muito quente. Quem sabe, né? Um dia, quando a gente vê a casa da gente, né? A gente fica só lá dentro, né? No ar-condicionado, né? Mas esse dia não chegou ainda, né? Então a gente tem que trabalhar. Aí fui passar um creme no cabelo à noite, né? Pra pentear esse cabelo. E essa roupa que eu coloquei, eu já dormi pronta pra ir pra igreja, né? De 1 grau aí no cabelo, né? A gente tem que ir se organizando, né? Pra poder sair as coisas, porque senão sai de qualquer jeito, né? A gente sai de qualquer jeito, né? A gente tem que estar se organizando. Porque a nossa presença é importante, sim, né? E fui aí penteando, né? E a gente se sente tão bem, né? Quando a gente tira assim um tempo, a gente se cuidar, pra gente ir num lugar, a gente se sente bem. E quando a gente está num lugar, a gente gosta mais ainda, porque a gente está num lugar diferente, né? A gente se sente 2 prazeres em um só dia, né? Na gente e no lugar diferente que a gente tá indo, né? Ou num lugar que a gente vai escutar a palavra, né? Que a gente precisa pra nossa vida. Aí eu fui organizar, né, o quarto. Meu pai tinha lavado a casa inteira, né? Aí eu tinha erguido as coisas do meu quarto em cima da minha cama, e eu fui organizando para guardar, né? Para abaixar tudo. E agora com esse calor, né? Tá ótimo para poder lavar as cobertas, né? Tá ótimo. Seca muito rápido, né? Tem que estar lavando essas cobertas, né? A gente nem chegou no verão, né? E já tá quente. Imagina quando chegar o verão, então, né? Vai ser melhor ainda. Aí deixei tudo arrumadinho pra mim dormir, né? Cabelo penteado, roupa já dormi pronta. Só escovei os dentes pra ir, né?
no culto. Aí eu não mostrei pra vocês, né? Porque eu gastei muito tempo. Me arrumando, né? Assim, daí como eu já tinha dormido pronta, daí eu só coloquei uns acessórios, passei um batom, né? E foi isso, né? Aí eu fui com a minha irmã, né, de moto. Aí eu tava na igreja. Tudo que a gente for fazer tem que ser de coração. Para tudo que a gente for fazer não ser em vão, né? Para Deus se agradar também. Aí, meus seguidores, ó, coloquei um brinco, né? Agora eu vou almoçar. Daqui a pouco eu já tiro essa roupa, né? Aí coloquei uns anel, ó. Pintei as unhas, põe um relógio. Aí coloquei um brinco, coloquei um óculos, né? Chique. Eu não mostrei no dia pra vocês depois que eu tinha terminado de pintar, eu mostrei pra vocês, né? Mas já deu um tchan, né? Já deu uma vida, né? Já deu uma vida, ó. Aí, meus seguidores, ó, essa daqui é a muda, né, de tomatinho. Esse é do comprido. E aquele lá, que tá mais adiantadinho um pouquinho, né? O formato das folhas estão diferente, né? Elas estão mais desenvolvidas. É a muda de tomatinho redondo. Aqui tá úmido, né? Por conta que choveu à noite. Né? Eu não vi. E um pouco eu já tinha molhado, né? Aí esses daqui são os copinhos que eu vou estar passando essas mudas, né? Que tá no vaso, eu vou passar aqui. Aí ontem, né, eu chupei chimarrão, só que eu esqueci de gravar pra vocês, né, nós chupando chimarrão. Ó, essas daqui são as mudinhas de laranja doce, ó, a sementinha. Já saiu raízes, né, eu coloquei ontem. E aquelas que saiu duas folhinhas ali é de laranja champanhe, né. Aí essas daqui é tomate, né, tomate grande. Aí aqui tem um pouquinho de jiló, aqui tem uma couve que tá brotando, né? Plantei duas couves aqui no vaso. Aqui é um pé de pitanga. Ali nesses dois vasos eu já plantei a mudinha, né, de tomate. Tomate grande. Aí, meus seguidores, foram almoçar. Esse era o meu almoço. E eu vou estar deixando aqui pra vocês, né, as refeições dos outros dias. Aí eu vou estar colocando a data, né, que eu não compartilhei com vocês a refeição de outros dias. Eu vou colocar a data e vou colocar se foi almoço ou se foi janta. Deixar aqui na tela para vocês verem. Então foi isso, meus seguidores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi um vídeo simples, né, do dia a dia. Conforme a gente vai fazendo as coisas, vou tentar me programar, né, pra que tudo que eu for fazer, que eu faça de coração, né? Que eu esteja gostando, né, do que eu tô compartilhando com vocês, né? Na hora que eu soltar o vídeo, e eu sei que eu tô gostando, porque minha irmã fala assim: será que você tem algum problema? Porque eu fico assistindo várias vezes o mesmo vídeo meu, sabe? Só desse jeito. Eu falei assim, se eu tô assistindo várias vezes
É porque eu tô gostando do que eu tô vendo, né? Aí a gente vai se programando, né? Pra fazer as coisinhas bem feitinho, né? Pra fazer... Pra ficar tudo gostoso, tudo satisfatório, né? Nos mínimos detalhes, né? E não pode perder a esperança, né? Então foi isso, meus seguidores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se vocês não forem inscritos. Comenta aqui abaixo, né? E foi isso. Até a próxima. Fui!